A paz do Senhor, eu sou o pastor Valdir Paz e quero desejar a você neste dia que seja um dia abençoado, que o Senhor te abençoe em tudo e que esse dia o nome do Senhor possa ser glorificado através da sua vida. Eu gostaria aqui de tomar um texto da palavra de Deus e esse texto está lá em Romanos, capítulo 10, versículo de número 13 e 14, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, eu gostaria, nesta manhã, de enfatizar a importância de se pregar o Evangelho, a importância de divulgar a palavra de Deus. Haja vista a missão da igreja, ela não mudou, ela é a mesma. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então aí nós vemos uma ordem direta de pregar o Evangelho e também nós vemos a necessidade de pregar o Evangelho, para que as pessoas, outras pessoas sejam também salvas, tenham o conhecimento da salvação que o Senhor efetuou por elas. Então, mas a Bíblia, ela nos mostra, dentro destes poucos versículos, que ninguém pode invocar aquele que não conhece. Como que as pessoas vão se aproximar? Como que as pessoas vão receber ao Senhor Jesus se elas não o conhecerem? E a igreja tem esse papel fundamental de apresentar o Senhor Jesus para as pessoas. Então esse é o principal objetivo, a principal missão da igreja, é apresentar Jesus às pessoas, para que elas o conheçam e saber que ele é o único Salvador, o único libertador. E nós temos, a meu ponto de vista, nós temos falhado nesta missão. Outrora, as pessoas iam, até mesmo de porta em porta, anunciando o Evangelho, pregando a palavra. Hoje nós queremos, nós reduzimos isso aos púlpitos da igreja, e isto quando realmente se prega o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto realmente quando se apresenta de verdade Jesus Cristo para as pessoas. E muitas das vezes nós não temos visto isso. O que nós temos visto, muitas das vezes, púlpitos transformados em palcos, pastores transformados em artistas, e a mensagem é uma mensagem que ela visa a massagear o ego de alguém, ou, quando muito, agradar uma plateia que, na realidade, é incentivada a não
conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus, mas conhecer o que Ele pode oferecer. Isto não é novo, né? Se a gente for olhar dentro das Escrituras, multidões seguiam o Senhor Jesus. Multidões. Mas eram poucos que o seguiam para ouvir realmente a sua palavra, discernindo o que ele estava anunciando. A maioria era para ter um problema solucionado, a maioria era até mesmo por uma curiosidade e de ver os milagres, sinais que ele operava. Tanto é que eles chegaram a pedir: olha, faça aí algum sinal aí para que nós creiamos em ti. E Jesus foi enfático a dizer: olha, nenhum sinal será dado a esta geração perversa que não seja o sinal do profeta Jonas. Eles não entenderam, porque a Bíblia diz que os carnais não podem discernir as coisas espirituais. Jesus estava falando ali de coisas espirituais. Eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer a respeito do sinal do profeta Jonas. E ele estava ali dizendo que, na entrelinhas, que ele, na realidade, passaria 3 dias e 3 noites no centro da terra. E eles não entendiam estas coisas. Por quê? Estavam ali por simplesmente uma curiosidade. Mas, então, o que nós estamos vendo hoje, são muito poucos que estão realmente pregando a palavra de Deus, principalmente na mídia. Principalmente na mídia. São muito poucos que estão pregando verdadeiramente o Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nós temos falhado, como já disse. Antigamente, as pessoas iam de porta em porta, como já falei, e muitas das vezes eram recebidas mal, eram desfeiteadas, mas eles não importavam, eles continuavam a pregar o Evangelho. Por quê? Porque sabiam o que estavam fazendo. Então, e para se pregar o Evangelho, também é necessário uma preparação para se pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que pregar com conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Um conhecimento também teórico, lógico, mas um conhecimento de causa. Isso quer dizer que nós temos que pregar com conhecimento dos acontecimentos, mas também pregar com conhecimento de experiências pessoais. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa e nós temos esta responsabilidade de levar o Evangelho a toda criatura, independentemente de a sua posição social, a sua cor. Nós precisamos levar a palavra de Deus. Outra coisa também importante é, como eu já falei, conhecer. Conhecer aquilo que se prega, aquilo que se fala. Hoje nós temos visto pessoas falando muitas coisas e muitas das vezes até distorcendo a palavra de Deus. Por isso o conhecimento das Escrituras é de suma importância. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. A Bíblia não é algo para ficar na cabeceira de uma cama. A Bíblia não é algo para se procurar um texto ou um versículo para se ler numa oportunidade na igreja. Não. A Bíblia é para ser examinada. Jesus falou: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim.
A Bíblia diz que a, a Escritura, ela é divinamente inspirada para que nós possamos nos ser aperfeiçoados pela palavra do Senhor. Então, quando você lê a Bíblia, quando você procura estudar a Bíblia, você está buscando conhecimento para si próprio e também para poder estar levando esse conhecimento a alguém. Até porque a missão que o Senhor deu, ele disse que nós deveríamos ir fazer discípulos. Nós vemos muitas pessoas hoje que estão com uma visão distorcida do Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus, porque foram ensinados por pessoas erradas, por pessoas que manipularam, muitas das vezes por maldade, ganância, usaram o conhecimento para manipular a palavra de Deus para seus propósitos. E muitas das vezes o propósito é obter um lucro financeiro. E a gente tem visto muitos aí usando esta prática, né, em usar textos da palavra de Deus e muitas das vezes textos sem contextos, manipulando a palavra para poder adquirir benefício para si próprio. Também não é novo isso, a Bíblia diz que os tais viriam e fariam negócio de vós. É por isso que a Bíblia nos manda a estar percebido. E quando você busca o conhecimento de verdade, quando você procura estudar as Escrituras de verdade, então elas também te preparam. Elas também te preparam para que você possa se defender de tais ensinamentos falsos, tais ensinamentos manipulados. E hoje nós vemos, infelizmente, com tristeza, muitas pessoas subjugadas, escravizadas por pensamentos que nada tem a ver com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada tem a ver com a verdade do Evangelho. Mas são pessoas que foram manipuladas e, infelizmente, nós temos visto aí muitas pessoas usando esta prática. Mas a igreja do Senhor, aqueles que ainda são fiéis às Escrituras, à verdade do Evangelho, que ainda prega que pecado é pecado, que sem santificação ninguém verá o Senhor, que ainda prega o temor, o respeito, as coisas sagradas, a diferença entre o profano e o santo. Aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. Ainda há muitos que estão pregando esta verdade, eu louvo a Deus por isso. Nós não estamos sozinhos, né? Há alguém ainda que não se corrompeu, que não se deixou levar pela ganância, né, das coisas materiais que este mundo aparentemente ele oferece. E muitos têm se deixado levar por isso. Mas nós precisamos. Então, quando você busca examinar as Escrituras, quando você busca estudar a palavra de Deus, então você você começa a assimilar um conhecimento de verdade, até porque o próprio Espírito Santo, ele vai te capacitar para um melhor compreender das coisas espirituais. E você vai estar se preparando para poder cumprir esse ID, cumprir
essa ordem que o Senhor deixou, de que é ir e fazer discípulos de todas as nações. Mas fazer discípulos com a verdade de Deus. Fazer discípulos não para si, não para uma denominação, mas fazer discípulos para o reino de Deus, discípulos do Senhor Jesus. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, o texto que nós lemos diz: como eles vão crer em quem eles não conhecem? E nós temos esta obrigação, nós temos este dever de apresentar Jesus para as pessoas. Deveríamos dizer como João Batista, quando alguém chegou para ele e disse: João, tem um homem lá batizando, e ele está batizando mais do que você. E João olha e diz: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quanto menos nós, pregadores do Evangelho, pastores, aparecermos, quanto menos nós aparecermos e deixar Jesus aparecer, mais glória de Deus nós vamos ver, nós vamos ter nas nossas igrejas, na nossa vida. O povo vai ser edificado, a igreja vai ser fortalecida, porque a igreja ela não pode ter a falsa esperança de um firmamento no homem, na pessoa do homem, no líder carnal. Não, ela tem que ter a consciência que Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é a rocha, Jesus é aquele que cuida e edifica a sua igreja. Então, quando nós deveríamos agir como João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Tem muitas pessoas que estão fracassando na fé porque estão espelhadas muito no homem carnal. Eu não estou aqui dizendo que não se deve honrar alguém. Sim, a Bíblia manda honrar a quem tem honra. A Bíblia manda a gente honrar. Você honrar o seu líder, que verdadeiramente é um líder, que verdadeiramente ele está te guiando pelo caminho da salvação, é maravilhoso, é um dever você honrar o seu líder, mas jamais idolatrar, jamais achar que ele é aquele em quem a sua firmeza ele vai sustentar. Há o caso de pessoas que muitas das vezes, quando há uma troca de um líder na igreja, as pessoas caem no nível espiritual, muitos já começam a querer até deixar a sua igreja, porque aquele líder que você, e eu vou usar a palavra aqui, idolatrava, infelizmente, hoje nós falamos muito sobre idolatria. A idolatria ainda é pecado, sim, a idolatria é pecado. A idolatria é abominação aos olhos de Deus, seja ela não só na questão aí de adorar as imagens de esculturas, mas também de adorar objetos, homens, pessoas. Isso também é idolatria. E muitas pessoas se deixam levar por isso. E a causa de muitos conflitos dentro das igrejas hoje são isso, porque isso gera um partidarismo. E isso começa a destruir a harmonia, a comunhão dentro de um segmento.
Então, em parte, muitas das vezes, o próprio líder ele é culpado por isso, porque ele aceita essa bajulação, ele aceita essa idolatria, e nós deveríamos agir como João Batista, aparecer menos e deixar que Jesus apareça mais, porque é só Ele que pode fazer o que ninguém mais pode fazer. É só Ele que pode edificar a sua igreja. É só Ele que pode sustentar esta organização, este organismo, na realidade, que é um organismo vivo. Só Ele. Então nós devemos ter essa consciência. E quando a gente fala aqui de buscar esse conhecimento, porque nós precisamos pregar, nós precisamos apresentar Jesus às pessoas. E nós temos que ter este cuidado. Nós temos que ter este cuidado em primeiro conhecer, primeiro trazer esse conhecimento para nós, pessoal, e depois transferir este conhecimento àqueles que estão ao nosso redor, como é a ordem do Senhor Jesus. Então eu quero deixar aqui esta pequena introdução de uma palavra que ela não esgota este assunto tão importante que é a missão que a igreja ela recebeu do Senhor. Mas o nosso tempo ele é curto e eu gostaria de deixar aqui, enfatizar isso na manhã desse dia a você, que esta palavra possa te ajudar e te despertar em buscar mais a palavra de Deus, em buscar esse conhecimento, né, através das Escrituras, incentivar você a ler a sua Bíblia. Todas as vezes as pessoas hoje, a gente está vendo aí algumas redes, né, tentando aí colocar aí conteúdo supostamente bíblico nas suas programações. Com telenovelas supostamente bíblicas, para que as pessoas elas tenham acesso a uma suposta verdade. Mas eu quero dizer para você, cuidado, porque os fatos são distorcidos. São telenovelas que não retratam de verdade o que as Escrituras dizem. Ali tem simplesmente uma sombra de alguma coisa, não da verdade absoluta. E a gente vê, infelizmente, aí são coisas derrubadas, supostamente com nome bíblicos, que não vai edificar a sua fé. Pelo contrário, das vezes vai te levar a crer em fantasia. A palavra de Deus, ela não é fantasia, a verdade liberta. Então tome cuidado. A leitura da Bíblia ainda é a única fonte de conhecimento desse Deus maravilhoso. O projeto da salvação